dos melhores momentos que temos no sábado, que é a lição da escola sabatina, né? Onde podemos compartilhar a palavra de Deus, abrir, entender, compreender, né? Isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. O tema que estudamos essa semana, ela trata de grande importância e talvez seja o centro do Evangelho. Talvez não, é o centro do Evangelho, que é exatamente a Nova Aliança. Falando da Nova Aliança, é exatamente isto que o texto bíblico tenta trazer para nós sobre como essa Nova Aliança ela é firmada, ela é confirmada através de Cristo na cruz do Calvário. A aliança ela tem por objetivo de revelar Deus ao ser humano. Sem aliança não há como uma revelação exata e precisa daquilo que podemos entender de Deus. E essa aliança tem esse objetivo, de poder achegar o homem novamente a Deus, já que o homem distanciou-se de Deus. Então Deus teve que fazer essa aliança, teve que se revelar. A aliança, em algumas traduções, fala testamento. E nós vamos entender que, tratando-se de aliança, vamos falar, no contexto que estamos estudando, e que estudamos esta semana, vai focar muito a questão do santuário. E quando se trata do santuário, em Êxodo 25, versículo 8, Deus havia pedido para Moisés construir um santuário para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Então, aí mostra a revelação divina de Deus ao ser humano. A preocupação de Deus em poder se revelar ao seu povo, estar com o seu povo e restaurar o seu povo, construindo um santuário para que o povo pudesse, então, sentir a presença, a Shekinah de Deus em seu meio. E quando Moisés ele sobe ao monte para fazer a maquete, para desenhar como seria o santuário, Deus fala o seguinte: olha, faça tudo conforme um modelo que você viu ou que viste. Moisés, então, ele vai construir esse modelo para o seu povo. Essa nova aliança, ela tem por objetivo de aplicar a antiga aliança, que foi a construção do santuário terrestre. Ela tem por objetivo aplicar essa nova aliança ao coração do ser humano e trazê-lo ao entendimento de que Deus, ele quer que a sua lei não fique somente escrita numa tábua de pedra, mas colocada em seu coração, colocada em sua carne. Jeremias 31, versículo 31, verso para memorizar. O texto ele vai dar a seguinte explicação do profeta Jeremias: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança, ela não se trata de simplesmente abolir uma antiga aliança, mas uma aliança restaurada, pois os mesmos se encontram no versículo 32, posterior. Ele não fala em nenhum momento a abolição da aliança, mas a restauração da aliança em nossos corações. E podemos, então, ler aqui, eu vou ler o texto em Jeremias, capítulo 31, e versículo 31 a 34. Jeremias 31, versículo 31 a 34. Eis que vem dias, declara o Senhor, que quando farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. A minha tradução transmite o termo pacto. Não será como um pacto ou aliança que fiz com seus pais o dia que os tomei pela sua mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu pacto. Por isso também os rejeitei, declara Yahvé. Mas esse pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, minha lei dentro deles, e sobre o coração deles a escreverei, e eu serei o seu povo, eu serei seu Deus, eles serão o meu povo. E aqui mostra que esse novo pacto, Deus vai colocar em nossos corações, em nossa mente, a sua lei. Mateus 5, versículo
O Mateus 5 é conhecido como o Sermão da Montanha. Ali, Cristo ele vai exaltar exatamente a lei que foi ensinada no Antigo Pacto. Só que ele vai dar ênfase, ele vai dar sentido a essa aliança em colocar em nossa vida em prática. Ele vai trazer o Antigo Testamento, a antiga aliança, para esse novo concerto como algo prático, algo que tem que ser vivido. Então, Mateus 5, versículo 17, eu vou ler para vocês, diz assim, começando, aqui mostra quando Cristo ele começa a fazer, antes do Sermão da Montanha, antes do Sermão da Montanha, Cristo ele começa a curar as pessoas, a restaurar as vidas que ali se encontravam perdidas. E o versículo 28, ele diz o texto que, porque dizia, as pessoas ao chegar ali perto de Cristo, estou lendo Marcos, Mateus 5, perdão pessoal, eu acabei pegando um texto errado aqui. Mateus 5, estava lendo Marcos 5, agora sim, Marcos 5, versículo 17. Não penses, aqui é o Sermão da Montanha, não penses que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Porque de certo vos digo que até que os céus e a terra cessem, nenhum iude, que é o J, ou um ponto da lei, cessarão até que tudo se cumpra. Portanto, todo que menosprezar um só desse pequenos mandamento, e assim o ensine aos homens, pequeno será chamado no reino dos céus. Mas qualquer que os cumprir e os ensine, esse será chamado grande no reino dos céus. Aqui mostra que a importância desse pacto, antigo pacto, em cumprimento de Jeremias, na nova aliança, e relata que não houve nenhuma abolição, mas um cumprimento, uma aplicação na vida do ser humano. Ele exalta a sua lei, ele exalta a lei ensinada na antiga aliança como algo que tem que ser cumprido também no novo pacto, na nova aliança. Nós podemos ver, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 5. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Uma coisa, podemos entender o seguinte nesse texto. Paulo ele vai escrever o livro de Hebreus. Alguns teólogos afirmam que possivelmente não seja Paulo que tenha escrito Hebreus, mas isso deixa para os teólogos discutirem. Mas pela sua forma erudita de escrever o livro de Hebreus, aponta para Paulo como sendo o escritor. Então, eu usarei o termo Paulo, permita-me usar dessa forma, já que dá-me alguns evidências de que pode ter sido Paulo o escritor. Então, Paulo ele começa a falar sobre a Cristo como aquele que é um ser que representa, que veio como aquele que expressa a imagem de Deus. Ele fala que Deus se revelou de muitas formas, de muitas maneiras, aos antepassados. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias, ele se revelou através do seu Filho. Deus, ele se revelou através do seu Filho, a qual expressa a imagem de Deus. Paulo ele vai exaltar Jesus Cristo não porque ele, sendo Deus, se fez de homem para habitar entre nós. Mas Paulo ele começa a exaltar a pessoa de Cristo pelo fato de vencer o pecado como ser humano. O versículo 5 de Hebreus capítulo 1, ele diz o seguinte: porque o qual dos anjos disse alguma vez, Deus, tu és meu filho, e eu te gerei hoje, e novamente, eu lhe serei por pai, ele será por filho. Paulo ele exalta Jesus Cristo como sendo aquele que mereceu o fato do título de ser chamado Filho de Deus. Mesmo ele sendo Filho de Deus, pelo fato de a palavra Filho de Deus tratar sobre o único da mesma espécie, em grego, ou seja, o único que tem a mesma substância, essência do próprio Deus, mas Paulo está exaltando Jesus Cristo nesse contexto como aquele que venceu o pecado como homem. E que o texto, versículo 6, ele vai dar a seguinte explicação: e novamente, quando introduz o primogênito no mundo, disse, adorarão todos os anjos de Deus. Então mostra o texto que
Paulo, ele exalta Jesus Cristo como aquele que recebe toda adoração pelo fato de ter vencido o pecado sem ter pecado em nenhum momento, mesmo houvesse possibilidade, não que ele tivesse tendência. Possibilidade é uma coisa, tendência é outra. Cristo não tinha tendência, mas havia possibilidade dele pecar. Ele conseguiu vencer o pecado para mostrar ao ser humano que nós podemos também vencer o pecado através de Cristo. Através de Jesus Cristo podemos vencer o pecado. Então Cristo, ele vai confirmar a nova aliança porque ele venceu o pecado. Ele pôde vencer o pecado. Em Atos, vou ler aqui um texto de quarta-feira, Aliança Superior. O texto diz assim: o problema da antiga aliança não era a aliança em si, mas o fracasso do povo em aceitá-la pela fé. Então, qual era o problema? Por que a aliança superior? Já que a aliança do Antigo Testamento, ele vai ser aplicado à nova aliança. Deixou ela de ter a sua validade? Em hipótese alguma. Ao contrário, ela simplesmente houve mudança, houve uma transferência. E o fato é que a antiga aliança não era o problema era o povo de Israel ter não praticado essa antiga aliança e ter feito da antiga aliança como algo que pudesse simplesmente, pelas suas obras, ser salvo. Pois era uma ciência a antiga aliança. Ao praticar a antiga aliança, era estudada pelo sacerdote como uma ciência para o seu povo. E Cristo, então, aqui o texto vai nos dar a seguinte ênfase: o problema da antiga aliança não era a aliança em si, mas o fracasso do povo em aceitá-la pela fé. A superioridade da nova aliança sobre a antiga é que Jesus, que havia sido revelado por meio do sacrifício de animais na antiga aliança, foi apresentado na nova aliança por meio de uma realidade em sua morte e ministério sacerdotal. Então, quando eu leio, por exemplo, Hebreus 1, versículo 5, quando fala, hoje te gerei, o que o texto está dizendo? Em Atos 13, versículo 33, ele vai explicar quando foi esse fato importante sobre hoje te gerei. Atos 13, versículo 33. O texto diz assim: eis que Deus a cumpriu para nós, filhos dele, pois ressuscitou a Jesus, como está escrito no Salmo 2: meu filho, és tu, e hoje te gerei. Entende essa palavra? A morte que Cristo teve não foi a primeira morte, foi a segunda morte. Uma segunda morte cujo qual não há ressurreição. Uma segunda morte cujo qual não há como retornar à vida. Pois a primeira morte, Lázaro retornou. A primeira morte, a viúva de Sarepta, ela pôde ver o seu filho retornar à vida. A primeira morte, o filho da viúva de Naim tornou-se à vida. A segunda morte, jamais poderíamos tornar a viver. E Cristo, ele passou pela segunda morte. Então, Cristo, ele pôde vencer a segunda morte pelo fato de ele ter conseguido mostrar em vida a importância da guarda de sua lei, da nova aliança. E ele é firmado, essa nova aliança, através do seu sangue, derramado por nós na cruz do Calvário. Ele foi confirmado, foi consumado na cruz do Calvário. Em Mateus 27, o texto é claro em dizer que quando Cristo disse, está consumado, o véu lhe se rasgou de alto a baixo, confirmando então que o santuário terrestre já não mais teria a sua validade, não mais teria o seu propósito, já foi alcançado. Como diz em Gálatas, a lei nos serviu de aio, ou seja, de tutela, de uma forma de pedagogia, uma forma de nos instruir sobre a nova aliança. Em quinta-feira, tem um texto que eu vou ler para vocês, que está em Hebreus capítulo 9, versículo 12, diz o texto dessa seguinte forma. A minha tradução, ele vai trazer da seguinte forma: e não entrou Cristo, e não entrou levando sangue de cabritos nem de bezerros, antes entrou com seu próprio sangue,
uma vez no santuário, obteve redação eterna. Algumas traduções vai transmitir da seguinte forma: e não entrou levando sangue de cabritos nem de bezerros, antes entrou com seu próprio sangue uma vez no Santo do Santo, obteve a redenção eterna. Alguns críticos afirmam que essa palavra, ela, Santo do Santo, dá ênfase de que Cristo entrou no Santo do Santo no período em que ele foi à ascensão ao céu. A palavra que eu encontro no grego espero que não esteja expressando de uma forma errada esse substantivo, mas ele diz tu angion, significa santuário. E Cristo entrou no santuário no todo. Ou seja, Paulo não está preocupado em dizer em que compartimento Cristo entrou. Cristo entrou no santuário para fazer a nossa redenção, para expiar os nossos pecados. Algumas traduções colocam Santo do Santo, que é tu angion. Essa tradução ela não é coerente com o contexto do que Paulo está trazendo pelo texto grego que tenta transmitir para nós. Pois o texto grego, ele transmite da seguinte forma: Cristo entrou no santuário, ponto. Então, Cristo entrou no santuário para fazer expiação por nós. E no santuário, o santuário tinha vários rituais, né? E Cristo entra como nosso sacerdote, depois ele vai se tornar nosso sumo sacerdote, para agora fazer uma intercessão e posteriormente um julgamento. Não é esse tema de hoje. Porém, essa nova aliança ela é confirmada na ascensão de Cristo ao santuário. Cristo entra no santuário para interceder pelo seu povo. Me faz lembrar quando Jó esteve aqui na terra, de quando Jó estava vivo, Satanás, ele rodeando a terra, e ele viu Jó e foi questionar a Deus sobre a vida de Jó. Falou o seguinte: olha, a princípio Deus perguntou, de onde vieste? Aí Satanás responde, vim de rodear a terra. Tá, mas você viu meu servo Jó? O único que deveria estar aqui é Jó, para representar a terra. Você não é meu representante. Aí que Satanás fala para Deus, ora, é lógico que ele é fiel a ti, porque tu deste tudo a ele. Cristo, Satanás estava usurpando, Satanás usurpou a terra como se fosse dele, ao levar o homem a cair. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, e quando ele, diante do discípulo, pós a sua ressurreição, ele diz o seguinte em Marcos: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, autoridade no céu e na terra. Quando é falado é-me dado a autoridade, está dizendo que agora ele é o representante da terra, legalmente, porque o seu sangue pôde reverter, pôde nos resgatar. Então ele é o nosso representante. E aqui mostra que Cristo é o nosso representante legal. Para concluirmos essa lição, eu vou ler aqui a parte de sexta-feira, diz o texto: participando com os discípulos do pão e do vinho, Cristo se comprometeu com eles como seu redentor. Entregou-lhe a nova aliança, pela qual todos que recebem se tornem filhos de Deus. Deus não pode desonrar sua lei, tolerando que ela seja transgredida impunemente. Sob a nova aliança e perfeita obediência e a condição de vida, se o pecador se arrepender e confessar os seus pecados, achará perdão. O que seria redentor? Antigamente, uma pessoa que devia, ele, às vezes, quando não conseguia pagar, ele era feito como escravo por dívida. Havia dois tipos de escravo: escravo por guerra e escravo por dívida. Caso ele não conseguisse pagar, toda a sua família também tinha que se tornar escravo. E se ele tivesse um parente próximo que poderia o resgatar e o fizesse dessa forma, esse parente se tornaria seu redentor. Cristo, para nos resgatar, ele teve que se fazer parente nosso. Ele teve que se fazer um de nós, mas sem pecado, para nos resgatar. Então, logo, ele tornou-se o nosso redentor. Pelo fato de vir à semelhança do homem, à semelhança do pecado, mas sem pecado, segundo Paulo, venceu o pecado, venceu a morte e está a interceder por nós. Vamos fazer a oração, então, para concluirmos essa lição.
Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua redenção, pelo teu carinho por nós. Obrigado porque isso foi demonstrado na cruz do Calvário. Que o Senhor possa cada dia nos convencer e nos converter dos nossos maus caminhos e voltarmos para Ti, enquanto ainda há oportunidade. Esteja com o culto e com as demais programações que serão realizadas para Te adorar. Em nome de Jesus, amém.